Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mercado esportivo brasileiro está em polvorosa depois que rumores começaram a circular sobre um suposto PX milionário feito pelo dono da Ambev, que teria quitado de forma inesperada o estádio do Corinthians, colocando fim a uma das maiores pendências financeiras do clube nos últimos anos. Fontes próximas ao setor financeiro do time afirmam que a operação teria movimentado cifras impressionantes, algo que ninguém esperava, considerando a dimensão do empreendimento e a importância estratégica do estádio para o Corinthians. A notícia, que começou a circular em grupos restritos de dirigentes e empresários do futebol, rapidamente ganhou força nas redes sociais, provocando debates acalorados sobre o impacto que essa quitação pode ter na administração do clube e na confiança de patrocinadores, investidores e torcedores. O gesto, se confirmado, seria mais do que simbólico, seria um sinal de que o futebol brasileiro pode ainda testemunhar movimentações financeiras gigantescas fora do radar midiático tradicional, mostrando uma faceta do esporte que mistura poder econômico e paixão, de forma que poucos estão preparados para compreender completamente. A quitação do estádio, conforme especulações que circulam nos bastidores, pode mudar o panorama financeiro do Corinthians nos próximos anos. Fontes anônimas dentro do clube indicam que a dívida, que há tempos pressionava a diretoria e limitava investimentos em contratações, seria integralmente liquidada por essa transferência extraordinária de recursos. Torcedores estão em êxtase com a possibilidade de o estádio finalmente se tornar um ativo livre de ônus, capaz de gerar receita sem que parte dela seja comprometida com pagamentos pendentes. Além disso, especialistas em economia esportiva afirmam que esse movimento poderia servir de modelo para outros clubes que enfrentam dificuldades financeiras, abrindo espaço para negociações privadas que desafiam os métodos tradicionais de financiamento. A narrativa que se formou, portanto, mistura incredulidade com expectativa, criando um burburinho quase impossível de ignorar, com debates sobre a origem dos recursos, a motivação do investidor e a consequência prática para o Corinthians, cuja história recente é marcada por crises administrativas que constantemente desafiam a paciência de sua torcida fervorosa e exigente. O timing dessa suposta operação também tem alimentado especulações. Alguns acreditam que a decisão de quitar o estádio agora não é apenas um gesto financeiro, mas estratégico, visando posicionar o Corinthians de maneira mais competitiva em negociações futuras. Rumores indicam que a diretoria teria recebido sinais de que oportunidades de patrocínio e parcerias internacionais poderiam ser mais facilmente fechadas com o estádio livre de dívidas. Dentro desse contexto, a presença do dono da Ambev e seu envolvimento direto, realizando um PX milionário, é interpretada como uma intervenção que ultrapassa o mero gesto de filantropia ou investimento esportivo, representando uma articulação complexa de interesses que abrange visibilidade, marketing e influência no mercado. Alguns analistas levantam hipóteses de que essa movimentação poderia atrair outros investidores de peso, interessados em associar sua imagem a um clube de enorme torcida, tradicionalmente envolvido em campanhas nacionais e competições continentais, transformando a quitação do estádio em uma peça central de uma narrativa maior que mistura futebol, negócios e poder midiático, algo cada vez mais comum nos bastidores do esporte. Além do impacto financeiro, o suposto PX milionário acendeu discussões sobre ética e governança esportiva. Alguns críticos questionam se movimentos dessa magnitude, feitos de forma privada e quase secreta, poderiam criar precedentes para que investidores individuais assumam papéis decisivos em clubes, sem que haja transparência ou mecanismos claros de prestação de contas. Entre torcedores e especialistas, a reação tem sido mista. Há quem veja no gesto uma oportunidade de renovação e estabilidade para o Corinthians, enquanto outros alertam para os riscos de dependência de uma única figura econômica poderosa, capaz de influenciar decisões estratégicas do clube. No cenário esportivo, o debate gira em torno da linha tênue entre investimento necessário e interferência excessiva, e essa suposta transação surge justamente no momento em que a diretoria precisa equilibrar ambição competitiva com responsabilidade administrativa. A intensidade do burburinho demonstra que o futebol brasileiro, além de sua paixão inigualável, continua sendo um terreno fértil para movimentos financeiros que, muitas vezes, passam despercebidos pelo grande público, mas que podem redefinir o futuro de instituições centenárias.
Enquanto isso, fontes internas ao Corinthians relatam um clima de expectativa quase palpável nos bastidores, com membros da diretoria discutindo estratégias para comunicar oficialmente a operação sem gerar turbulência junto a patrocinadores e torcedores. O detalhe mais comentado é a rapidez com que o PX teria sido processado, algo que surpreendeu até os mais experientes no mercado financeiro, levantando suspeitas sobre a preparação prévia dessa quitação e os interesses que estariam por trás dela. Em paralelo, grupos de conselheiros e ex-jogadores começaram a debater em fóruns privados como a estabilidade do estádio pode influenciar contratações futuras, eventos de marketing e até a reestruturação do futebol de base. Essa combinação de rumores e especulações cria um cenário em que o público e a imprensa tentam decifrar intenções e consequências, transformando o episódio em um fenômeno de mídia espontânea, com discussões que ultrapassam o futebol e tocam temas como investimento estratégico, poder econômico e a influência de grandes empresários na vida das instituições esportivas mais tradicionais do país. Por outro lado, as redes sociais viraram palco de teorias sobre o impacto cultural e simbólico dessa suposta quitação. Torcedores se dividem entre celebrar a possível libertação financeira do estádio e questionar se a dependência de um investidor individual pode comprometer a autonomia do Corinthians a longo prazo. Entre memes, debates acalorados e análises econômicas, circula a ideia de que o gesto do dono da Ambev pode ser um precursor de uma nova era para clubes brasileiros, em que movimentos privados e milionários substituem parcialmente os métodos tradicionais de financiamento. O burburinho se intensifica com especulações sobre futuras movimentações de mercado, novos investidores interessados e até possíveis repercussões internacionais, já que o Corinthians mantém uma presença significativa em competições continentais. Esse cenário demonstra como o futebol brasileiro continua sendo um espaço onde emoção, negócios e poder se entrelaçam, criando narrativas que, mesmo não confirmadas oficialmente, conseguem dominar o noticiário e o imaginário dos torcedores, deixando todos na expectativa pelo próximo capítulo dessa história que parece saída de um roteiro cinematográfico. Apesar da empolgação, permanece a cautela. Fontes próximas à diretoria enfatizam que nada foi oficialmente confirmado, mas a insistência de rumores vindos de múltiplos canais alimenta a sensação de que algo grande realmente aconteceu. A cada comentário de ex-jogadores, empresários e torcedores influentes, o rumor se fortalece, criando um efeito de bola de neve que transforma o suposto PX em um fenômeno midiático capaz de gerar impactos reais, mesmo antes de qualquer confirmação formal. Entre análises técnicas e palpites apaixonados, o Corinthians se encontra no centro de um burburinho que mistura fantasia e realidade, com torcedores imaginando um futuro em que o estádio livre de dívidas seja palco de conquistas históricas, reforçando a narrativa de que o futebol brasileiro ainda guarda surpresas surpreendentes para quem acompanha de perto os bastidores e os negócios por trás da paixão que move milhões de pessoas em todo o país. Com a circulação do rumor sobre o PX milionário do dono da Ambev para quitar o estádio do Corinthians, o ambiente no futebol brasileiro passou a ser tomado por especulações sobre os próximos passos do clube e do próprio investidor. Fontes indicam que o efeito imediato dessa suposta quitação seria liberar recursos antes comprometidos com dívidas, permitindo que o Corinthians invista de maneira mais agressiva em contratações e infraestrutura. Analistas esportivos, em comentários reservados, sugerem que essa movimentação poderia atrair patrocinadores internacionais, interessados em associar suas marcas a um clube com estabilidade financeira inédita, algo que até então parecia distante. A narrativa que se forma mistura incredulidade, otimismo e alerta, com torcedores criando cenários sobre o que um estádio livre de dívidas pode representar em termos de performance esportiva, visibilidade e prestígio. A ideia de um empresário bilionário tomando decisões estratégicas por meio de transferências rápidas como um PX deixa o mercado atento, especulando se outros clubes tentarão replicar essa abordagem, transformando o episódio em um marco que ultrapassa o futebol, atingindo o imaginário coletivo do público e da imprensa. Nos bastidores, surgem histórias de reuniões secretas e articulações que teriam precedido o suposto PX milionário, envolvendo executivos da Ambev, dirigentes do Corinthians e conselheiros influentes. Rumores apontam que houve negociações discretas para evitar exposição mediática, garantindo que a operação fosse concluída sem vazamentos até o momento considerado ideal.
Especialistas em governança esportiva destacam que, se confirmado, esse tipo de transação levanta questões sobre transparência, prestação de contas e limites da influência privada em clubes de grande relevância nacional. Ao mesmo tempo, a especulação alimenta expectativas sobre melhorias no estádio, projetos de expansão, marketing e experiências para os torcedores. Essa combinação de fatores cria um clima de mistério e fascínio, onde cada detalhe é analisado e interpretado, e as informações não confirmadas se transformam em combustível para discussões apaixonadas. A narrativa que emerge mistura poder econômico, influência estratégica e paixão clubística, mantendo todos atentos ao desenrolar do que pode ser um dos capítulos mais intrigantes da história recente do futebol brasileiro. Além das questões financeiras e estratégicas, a suposta quitação do estádio pelo dono da Ambev provoca debate sobre o papel de investidores individuais no futebol nacional. Alguns entendem o gesto como um resgate simbólico e necessário, que fortalece o Corinthians e mostra a importância de injeções de capital privadas para a sustentabilidade dos clubes. Outros alertam para o risco de concentração de poder e dependência de um único investidor, capaz de influenciar decisões administrativas e políticas do clube de maneira decisiva. Enquanto a torcida se divide entre celebração e cautela, analistas esportivos destacam que movimentos dessa magnitude podem redefinir a relação entre clubes, empresários e patrocinadores. A narrativa construída pelos rumores enfatiza que, independentemente da confirmação oficial, o episódio já provoca mudanças na percepção do mercado e na expectativa dos torcedores, criando uma atmosfera em que cada declaração, gesto ou movimentação financeira passa a ser interpretada à luz do suposto PX milionário, transformando o Corinthians em um centro de especulação e fascínio midiático sem precedentes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Outro ponto que alimenta o burburinho é a velocidade e o volume da transação. Rumores indicam que o valor transferido via PX seria recorde para operações individuais envolvendo clubes de futebol no Brasil, despertando interesse de outros investidores, que observam atentamente cada detalhe, avaliando se poderiam se envolver em futuras operações semelhantes. Fontes anônimas relatam que reuniões já estariam acontecendo para discutir oportunidades de investimento em estruturas esportivas de outros times, inspiradas pelo que se imagina ser um exemplo do Corinthians. A narrativa midiática se intensifica, com comentários sobre como a liquidação do estádio poderia impactar a percepção de credibilidade do clube, sua capacidade de planejamento e até sua força política no cenário do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, os torcedores tentam imaginar os desdobramentos práticos, mais segurança, eventos especiais, aumento de receita em dias de jogos e a sensação de que, finalmente, a paixão pelo clube se une a um respaldo econômico sólido e consistente, transformando a especulação em sonho coletivo. Enquanto as redes sociais fervilham com teorias, análises e memes, jornalistas esportivos independentes buscam fontes para confirmar ou desmentir a notícia, mas a narrativa já se consolidou como um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. A intensidade do rumor provoca debates sobre ética, governança e estratégias de investimento no esporte, mostrando como uma única transação financeira, ainda que não confirmada, pode gerar repercussões que vão muito além do estádio em si. Alguns torcedores celebram a possível quitação como um gesto heróico, outros criticam a falta de transparência e questionam as consequências de decisões tomadas por um indivíduo com poder econômico tão concentrado. Entre especulações sobre contratações futuras, eventos no estádio e novos patrocínios, o suposto PX milionário se transforma em uma narrativa de poder, paixão e intriga, capaz de mobilizar mídia, investidores e torcedores, mantendo o Corinthians no centro das atenções e elevando a expectativa sobre o que vem a seguir, gerando uma mistura de fascínio e ansiedade que poucos clubes experimentam. A narrativa do rumor também envolve a dimensão simbólica do gesto, com o estádio finalmente livre de dívidas e pronto para se tornar um ativo estratégico que pode consolidar o Corinthians como referência em gestão esportiva. Fontes internas apontam que o clube poderia reinvestir receitas em categorias de base, infraestrutura, marketing e experiência do torcedor, criando um ciclo virtuoso que antes era limitado pela pressão financeira. O suposto PX milionário, então, vai além de uma simples quitação, representa a possibilidade de transformação estrutural, capaz de impactar diretamente no desempenho esportivo e na competitividade do clube.
Torcedores discutem cenários de campeonatos, estratégias de marketing e influência política dentro do futebol, enquanto analistas financeiros apontam que movimentos desse tipo podem redefinir o modelo de investimento no esporte brasileiro, mostrando como o poder econômico, paixão e gestão se entrelaçam de forma inesperada, criando uma narrativa que mistura especulação, esperança e fascínio, mantendo todos atentos ao desenrolar do que pode ser um dos episódios mais comentados da história recente do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!